Oi, gente, estamos em abril de 2026 e a gente vai dar continuidade na nossa série Conhecendo a Si Mesmo, Conhecendo o Ser Humano. E hoje, o tema que nós iremos abordar será as fases do ser humano. Hoje eu irei falar especificamente sobre as fases que cada ser humano passa. Porém, nos nossos próximos vídeos, eu irei falar sobre cada fase, a sua importância, como, é, como o ser humano ele se desenvolve nas suas fases, tanto fisicamente, como psicologicamente, neurologicamente, tudo isso a gente vai falar nos nossos próximos vídeos. Então, hoje nós falamos que o ser humano ele começa na sua vida intrauterina, nasce, passa a ser recém-nascido até 28 dias. Depois de 28 dias até 2 anos, ele se chama lactente, é a fase que o bebê mama, vem a infância, até os 12 anos incompletos, seguindo para a adolescência, vai até aos 19 anos, e logo após vem a fase adulta, que compreende dos 20 aos 60 anos, podendo ser o adulto jovem, o adulto na sua melhor fase, assim, na sua potencialidade com 40 anos. Depois ele vai amadurecendo e chega aos 60 anos, que começa aí a fase idosa. Uma coisa bem importante que, assim, depois de um certo tempo da minha vida, eu dei muita importância, é que muitas vezes, quando a gente se relaciona com outros seres humanos, a gente vê só assim a profissão, a gente vê a pessoa praticando um esporte, mas o ser humano, ele tem o seu lado psicológico, o seu lado cognitivo, o lado dos sentimentos, o lado das crenças, o lado dos medos. E o que eu vejo assim que muitos dos seres humanos, quando eles não partilham desse lado uns com os outros, a não ser que seja assim num consultório de psicologia, todo ser humano passa por essas fases. Quando eu estava cursando medicina, a gente paga a disciplina chamada pediatria. Na pediatria, a gente é destinado ao estudo da criança. A criança, ela não é só estudada fisicamente, o corpo, as doenças físicas, mas ela passa por um desenvolvimento neuropsicomotor. A gente vai acompanhando essas fases e a gente vai vendo se ela está desenvolvendo eh, de forma saudável. Todo ser humano, ele passa por desenvolvimento físico, a gente vai mudando as nossas características, por exemplo, até um mês nós somos de uma forma, 2 anos a gente tem outra forma, adolescência, fase adulta e a senilidade. Então, nós vamos mudando fisicamente a forma da matéria, a gente vai mudando também psicologicamente e neurologicamente, vai havendo uma mudança. E eu quero aqui perguntar para você, qual é a fase que você está passando atual? A gente vai falar justamente agora isso, as fases que o ser humano passa. Tempo de gestação do ser humano, quando ele já está pronto para nascer, ele vai até 37 semanas, 38, a partir desta data, 38 semanas, a criança já pode nascer.
ela não é considerada prematura e pode se estender até 42 semanas, que se chama a gravidez prolongada. Porém, nós médicos deixamos no máximo entre 40 e 41 semanas para não ter risco do bebê vir ter sofrimento. Enfim, depois da vida intrauterina vem a fase do recém-nascido, que vai até 28 dias. Depois dessa fase de 28 dias, já não é mais renascido, a gente chama de lactente. É a fase que o bebê está ali mamando, está crescendo e vai até os 2 anos de idade. A infância, ela é compreendida entre 2 anos até 11 ou 12 anos incompletos. Isso aí se chama a infância. E a adolescência, ela vai dos 12 anos até os 19 anos. Se chama a fase da adolescência. Após, a gente entra na fase adulta, que vai dos 20 anos ou 19 anos até os 60 anos. Após os 60 anos, a gente fala que o ser humano entrou na senilidade, que algumas pessoas chamam de fase idosa. Então, a fase do adulto, nós temos o adulto jovem, o adulto meia-idade e o adulto mais amadurecido. Nós, como é o adulto jovem? É o que está acabando de sair da adolescência. 20 anos, 25 anos, a década de 20. Entre 30 e 40 anos, nós já temos um adulto, o homem e a mulher está no auge. Dos 40 aos 50 já passa ali por um processo de amadurecimento. E a partir dos 60 anos vem a fase da senescência, né? A fase idosa. Teve uma fase da minha vida que eu olhei para mim mesma interiormente e eu não estava me sentindo bem, eu não estava me sentindo confortável dentro de mim e assim, eu não sabia como arrumar, como harmonizar isso dentro de mim. E eu fui procurar ajuda profissional. E o desconforto, ele era psíquico e acabava interferindo na matéria, no organismo. E aí eu percebi que eu precisava fazer algo. E aí vinham sentimentos que eu não gostava de sentir. E vinha pensamentos que eu não gostava de pensar naquele tipo de pensamento. E aí eu fui atrás de como eu melhorar interiormente. E acabou. Isso foi antes de eu cursar medicina. Eu decidi fazer o curso e quando eu comecei a clinicar, que eu comecei a conhecer o ser humano, eles falavam para mim das dores emocionais, das tristezas, das angústias, de como eles se tratavam interiormente. E aí eu vi, nossa, como é frequente, como é comum. E é por isso que eu faço esses vídeos, porque através de uma conversa, através de ensinamentos, se vocês entenderem e praticarem, vocês vão dar um salto de bem-estar interiormente. Uma coisa também que quando eu era mais jovem, eu achava que quando eu conquistasse um bem material, seja um carro, uma casa, uma viagem para fora do país, uma viagem para um hotel 5 estrelas, eu achava que aquilo ali era o máximo naquela época. Eu tive a oportunidade de conseguir tudo isso que eu estou falando, citando aqui,
E quando eu chegava lá naquele ambiente, não era nada do que eu estava esperando. Por quê? Porque não estava harmonizado dentro de mim, não era fora. Eu não sei se vocês me compreendem. Então, para onde eu ia interiormente, eu não estava bem. Então, lá naquele local poderia ser o melhor local do mundo, mas eu não estava bem. Ao passo que eu fui atrás de conhecimentos, de sabedoria, de cura. Aí sim, quando eu consegui harmonizar interiormente, eu não precisei mais ir para um local onde muitos gostariam de conhecer, mas a gente passa a aproveitar e ver a beleza onde você está. E o que eu descobri? Aliás, não fui eu que descobri, eu descobri assim, por mim mesma, mas os estudiosos já descobriram há séculos que como é importante as fases do ser humano, o que a gente passa na infância, na adolescência, na vida adulta, e a gente saber trabalhar esses traumas, esses medos, essas angústias. A gente fala muito em criança ferida, porque realmente nós nos ferimos. A gente não tem filtro, a gente não tem conhecimento, a gente está passando pelas primeiras experiências. Tem crianças que estão ao lado de pessoas que elas não estão bem interiormente, acaba ferindo essas crianças. E essas crianças, quando elas chegam à vida adulta, como não foi trabalhado esses sentimentos, ela leva tudo isso para a vida adulta. E quando chega lá na vida adulta, ela não sabe explicar por que ela está sentindo isso. Então, é muito importante, é libertador você se conhecer. Hoje, através das redes sociais, da internet, é muito fácil nós nos perdermos e nós não sabermos quem somos, porque são tantas informações e muitas vezes, principalmente na adolescência e no adulto jovem, e até mais idade, às vezes a gente quer agradar tanto ao outro que você deixa de ser quem você é para agradar a expectativa do outro. E na realidade, a primeira pessoa que você tem que cuidar é você mesmo. E isso não é egoísmo, isso é auto-amor, isso é autocuidado. Porque uma pessoa de bem consigo, uma pessoa que sabe quem ela está em um processo de evolução, é muito bom conviver com pessoas assim. Eu fiz uma palestra recentemente e eu falei assim, que muitas vezes quando vê uma pessoa que fala palavras boas, uma pessoa que não julga, uma pessoa que sabe ouvir, que sabe compreender, sabe escutar, sabe liberar uma palavra de conforto, de sabedoria. Na minha fala, eu disse assim, muitas vezes a gente gostaria de estar perto de uma pessoa assim. Mas aqui eu falo para você, essa pessoa tem que ser você. Você que tem que ter esses conhecimentos e praticar onde você está, seja na sua casa, seja no seu trabalho, onde quer que você esteja. E aqui eu finalizo este vídeo. Eu espero que você tenha compreendido a mensagem. E aqui eu te faço um convite. Além de, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. E eu faço um convite para você cuidar de você, para você se conhecer, para você ter um momento com você. Muitas vezes, um momento de silêncio, vem muitas respostas. O que é que você está sentindo? O que é que você gosta? O que é que você não gosta? Então, vai atrás da tua cura, da tua evolução, do teu autoconhecimento. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.